Olá, você está aqui conosco na Constante TV, o nosso programa da Igreja Batista Constantinópolis, versando sobre ciência, filosofia, cosmovisão, apologética, teologia e mais outras coisas. Nós estamos aqui na esteira do primeiro TDI Norte e hoje nós temos um convidado especial, além dos outros dois que já estavam conosco nos outros programas. Hoje nós temos nada mais, nada menos que o professor Marcos Eberlin. E aí, é um privilégio imenso estar aqui com o Kelson Mota. Esse programa que eu tenho assistido, fantástico. Vamos discutir um pouco de ciência e fé, fé e ciência. As evidências claras que mostram que um grande Deus fez todas as coisas, né, Kelson? Uhum. E além do professor Eberlin, nós temos conosco Daniel Trindade, Carlos Sansanovski, conosco. Nós temos rido bastante, conversado bastante esses dias nesses programas, e hoje nós vamos ter um pinga-fogo aqui. Hoje nós vamos falar sobre falácias ditas científicas que não são científicas. A gente vai jogar o tema aqui, eu não tenho ideia do que vai sair, ok? Então vamos começar aí com falácias tidas como científicas, mas que são falácias. Não são tão científicas. Não são tão científicas. Não é aquela Brastemp, né? Não, é? Então, primeiro, cientista sério é cientista ateu. Quem começa aí? Esse tema, eu acho que o especialista da mesa tá aqui, né, cara? Acho que tem umas 10 palestras sobre isso, né, Marcos? Nós temos, por exemplo, os ganhadores de prêmios Nobel, 90% que criam em Deus, 67% de cristãos, inclusive, 10% de judeus. Eu brinco, né? Deus dá o dízimo para os ateus na ciência em prêmios Nobel, só 10%. Então, cientista sério é cientista que crê em Deus, porque faz ciência séria, faz ciência focada em trazer benefícios para a sociedade. Não é aquela ciência que fica procurando naquela sopa ácida, escaldante e venenosa vestígios de aminoácido para dizer que a vida surgiu lá. Não é aquela ciência que fica procurando migalhas que caem da mesa para justificar um processo totalmente injustificável. Mas de onde será que veio essa ideia de que cientista sério é cientista ateu? Eu acho que quando o naturalismo, né, ele começou a tomar conta realmente do ambiente acadêmico, né, e começou aquela onda, né, de matar Deus ali, a opção, né, de uma inteligência, eu acho que isso foi se intensificando cada vez mais, né? A gente pode observar até mesmo que as universidades mais antigas, elas eram universidades todas, né, que foram fundadas ali pelos cristãos, né? Nós temos Oxford, Cambridge, né, várias outras universidades que nós podemos citar, que são universidades hoje conhecidas de altíssimo nível, eram cristãs, né? Tinha toda a sua base ali cristã, né? E aí, com a entrada do naturalismo, a gente vê essa queda, então, com o tempo, né? Vindo cada vez mais. E ficou, né? Pegou essa ideia. Pegou, né? E quando a gente vai analisar a frase, né, cientista sério, né, qual é o pressuposto que eles estão se baseando para fazer essa análise, né? Um cientista sério agora ele tem que ser ateu. Então, assim, quer dizer que quem não é ateu, então não é sério. Então, a seriedade, o pressuposto da seriedade é o ateísmo, que não faz o menor sentido. Então, é muito engraçado ver que é uma forma pejorativa, né? Uhum. E é mais linkada a uma questão de narrativa. É uma questão, digamos, de cosmovisão para tentar desconstruir o outro lado. É mais uma tática de narrativa para desmoralizar quem não defende a mesma coisa que eles, né? Um espantalho, né? É o famoso espantalho, né? Que sempre é levantado. Kelson, o cara acha assim, né? Que se eu não conseguir levar no meu laboratório, se eu não conseguir encontrar um modelo natural para aquele processo, não é ciência séria. O Pirula, outro dia, né, falou num programa dele que se ele não conseguir ver Deus no laboratório dele e fazendo um experimento com Deus, se Deus não se materializasse no laboratório dele, Deus não seria uma boa explicação científica, ele nem conseguiria crer em Deus. Mas você sabe muito bem, como físico-químico, que se Deus fosse matéria, ele não seria Deus. Ele estaria sujeito à segunda lei da termodinâmica, estaria se desintegrando, se desorganizando, ele teria um fim. Toda a sua energia seria transformada em energia térmica, a morte termodinâmica do universo. Para ele da próxima vez se ele crê em neutrinos, né? Crê em neutrinos. Porque neutrinos é semelhante, você não consegue ver, medir, pesar. Então você vai no debate, o cara fala assim, você tem um modelo de como a vida surgiu? Fala, modelo? O modelo, sabe, como que foi, como que a matéria se organizou. Fala, peraí, o meu modelo não assume processos naturais não guiados.
Ah, não assume processos naturais não guiados? Então não é ciência. Ciência verdadeira é matéria, energia, espaço e tempo. Olha, criaram um pressuposto, criaram uma limitação, criaram uma lei espúria. Só o que está na matéria, é ciência. E muito pelo contrário, a gente sabe que o mundo não tem só energia, matéria, espaço e tempo. E boa ciência procura a verdade, não procura explicações naturalistas. Eu já tive em alguns congressos de cientistas, alguns muito ateus, e olha, a seriedade ali era meio complicada. Você já foi também em congresso, você sabe como é a situação, né? A gente tem a ideia de que o cientista era aquele moralmente correto, neutro, a palavra dele é veraz, mas isso é de fato uma falácia. E pegou no Ocidente aquela ideia de que a boa ciência é feita por pessoas que são completamente dedicadas à causa científica. Não é verdade. Acho que um dos principais fatos foi o naturalismo, né? Metodológico e metafísico, né? Que então tirou a possibilidade de você considerar a inteligência e somente causas naturais então poderiam ser consideradas, né? Então, se a gente identifica hoje inteligência, nós identificamos projeto hoje na vida, né, e no universo, nós teríamos que colocar uma venda nos olhos e não podemos levar em consideração que todo projeto advém de, né, uma mente inteligente, né? E aí acaba, então, afunilando a ponto de isso ser visto pela sociedade como se você vê uma inteligência e você gostaria de apontar, né, para essa inteligência ter colocado um propósito no nosso universo e na nossa vida, você não pode fazer isso porque você tem que estar inserido dentro do naturalismo metodológico, metafísico. Sim. Eu acho que se você é um cientista cristão, você não tem que levar a sério esse tipo de frase, porque assim, dá para ver claramente que é um ad hominem, né, já para desmerecer. Então, assim, esse tipo de frase, você pode aplicá-lo de diversas formas, sabe? Você pode construir esse tipo de argumentação para vários outros tipos de ataque. Então, assim, não é algo que... existe uma pesquisa que demonstra que cientistas ateus são mais sérios, têm uma índole melhor. Não existe isso. Então, é apenas, como o professor Kelson falou, é uma falácia para tentar descredibilizar o oponente na hora de um debate, como eles estão acostumados a fazer. Sim. Se o universo teve um início, né, Kelson? Você sabe muito bem disso. O Kelson é físico-químico. É um ser imaterial, atemporal, fora do espaço, do tempo e da matéria, criou a matéria, criou o espaço, criou o tempo. Então, como é que a gente pode imaginar que tudo está restrito à matéria, energia, espaço e tempo? Que nós, quando sabemos hoje pela ciência que o espaço, a energia, o tempo e a matéria precisaram ser criados no início do universo. Aí o pessoal vai falar assim, nossa, mas foram flutuações quânticas, né? Como a gente ouve por aí. Aí isso é uma piada, né? Eu vi o Kelson falando outro dia, estou usando isso aí, né, plagiando o Kelson. Como é que pode flutuações quânticas, as leis da mecânica quântica, da física quântica deveriam estar agindo. Sim. Agora, leis da mecânica quântica agindo do nada, porque não existia nada antes, né? Se há uma singularidade, a gente diz que na singularidade as leis da física não funcionam, eu não posso afirmar que as leis da quântica funcionavam. Então, quando a pessoa diz foram flutuações quânticas, em geral eu dou risada. Porque eu sou da área, eu fico assim, cara, como é que você sabe que antes de tudo existia um campo de flutuação quântica? A gente não tem como provar isso. É verdade. E eles vão dizer assim, não, flutuações quânticas, partículas e antipartículas geraram o Big Bang. Aí você diz assim, não, aí é brincadeira, a pessoa não sabe física, a pessoa não entende o princípio da causalidade, a pessoa não sabe nada de quântica, mas esse também é uma falácia. É uma falácia que ficou, na verdade, uma das mais fortes sobre a origem do universo. E ciência é a arte de explicar o que a gente não sabe com o que a gente sabe. Sim. Você já viu alguma flutuação quântica fazer alguma coisa pipocar do nada? Alguém aqui viu? Alguém em casa viu? Eu fico pensando, né? Se eu quisesse um picolé, eu falo assim, nossa, pipocava um picolé, que seria legal, né? Flutuações quânticas. Mas nunca ninguém na história da humanidade observou uma flutuação quântica em ação. E essa flutuação quântica o pessoal puxa lá da teoria das cordas também. Porque na teoria das cordas, as partículas elas são geradas a partir de vibrações de cordas unidimensionais. Elas são evocadas, né? Então é quase a mesma coisa. O princípio da parcimônia na ciência diz que você tem que optar
pela explicação mais simples. Mais simples, mais A teoria modesta. de cordas são 12 dimensões, não são? Numa das teorias. Numa das teorias, 12 dimensões. A maior chega a 26 dimensões. O princípio que diz, né, que quando você tem várias explicações, provavelmente a mais simples seria a mais certa. Cordas é um absurdo de complexidade. Vamos para a segunda falácia aí? Ora, Essa daqui é boa, hein? A ciência já provou que Deus não existe. Eu acho que a primeira coisa que a gente vê do lado naturalista é falando que a ciência não consegue verificar Deus. Então, assim, vocês não conseguem testar, vocês não conseguem verificar nada que envolva o sobrenatural. Então, como é que, se não conseguem verificar nada, como é que os caras podem, digamos, chegar e falar assim, não, a ciência já provou que Deus não existe. Então, é meio que contraditório. Dentro do própria argumentação que eles usam, não faz o menor sentido. Então, sempre o argumento deles é muito contraditório. Eu concordo, né? Eu acho que quando eu paro para poder pensar nessa opção, né, de você dizer que a ciência ela já comprovou que Deus não existe, isso é algo que não faz o menor sentido, né? Quando a gente pega, por exemplo, vamos colocar, não sei, esse brinquedo aqui, né? Você observa esse, tem que levantar. Esse brinquedinho aqui, aí, ó. Você sabe que ele foi composto por peças, né? Essas peças têm encaixes, né? Você tem a rodinha, você tem todo o metal, você tem as peças de plástico que fazem os encaixes, né? Então nós observamos que aqui você tem peças específicas que precisaram ser montadas dentro dos tamanhos certos, com os encaixes certos, feitos para poder no final você ter então esse ônibus espacial de brinquedo, né? Então o que você precisou? Você precisou de projeto, você precisou de uma pessoa para poder dimensionar essas peças, um maquinário para poder fazer essas peças, e depois você precisou de alguém para vir montar então esse ônibus espacial, né? O que acontece? Eu vejo um ônibus espacial, eu não estou vendo quem criou, não estou vendo quem montou, mas eu tenho certeza que alguém precisou fazer isso, né? Eu acho que na vida é da mesma forma, nós podemos observar, né, toda a vida e saber que foi necessário uma inteligência, né? Então não tem como você olhar para a vida e você ter todas as comprovações, né, de você ver aquelas evidências claramente, né, mostrando que foi necessário um grande projetista, né, para fazer a vida como ela é, o universo como ela é, e você simplesmente falar que não existiu. Comprovei que não existiu. Não tem como. Não tem como você falar que o projetista não existiu. É uma frase que eu já ouvi de muitos alunos. Mas, professor, a ciência já não provou que Deus não existe? O que você acha? Porque eu já ouvi isso muitas vezes. Em sala de aula, alunos nos corredores. Com certeza, Kelson. Eu acho assim, o que acontece em ciência hoje, a gente sabe que para todos os efeitos nós podemos ter duas causas. As únicas duas causas, ou foram forças naturais, ou foi uma ação de uma mente inteligente. Então eu sempre dou esse exemplo nas minhas palestras. Você chega na sua casa, a porta está aberta, a porta da geladeira está aberta, aquela geleia que você fez está passada no pão, o pão está mordido, o quadro foi retirado da parede, o cofre foi aberto, tinha uma senha, e só tiraram os dólares lá de dentro, não tiraram aquelas fotos velhas que a gente guarda no cofre, né? Coisas antigas, documentos. Aí chega um cientista naturalista e fala assim, olha, eu não posso apelar para forças... eu só posso apelar para forças naturais. Eu acho que foi um terremoto que abriu a porta, abriu a geladeira, um vento muito forte bateu na geleia, jogou no pão... acidentalmente caiu algumas coisas aqui, formou uma arcada dentária, a senha, acho que algum fenômeno aí, deixa eu ver, o que poderia existir para abrir uma senha, né? A informação surge do nada e na hora do vento bater lá dentro só arrancou os dólares. Você fala, nossa, provei que... Uma comédia de abelhas perto, bateu o vento, as abelhas caíram lá. Abelhas, umas formigas entraram lá. Deu certinho. Provei que não foi um processo, não foi uma força, não foi uma mente inteligente que entrou na sua casa. Que é isso? Se você ligar para a polícia e falar assim, olha, fui roubado. Já pensou se o policial do outro lado fala, a senhora tem certeza? Como não? Olha, aconteceu isso. Não pode ter sido as formigas mesmo? Não pode ter sido a tempestade? É assim que a prova que a ciência inventou para a não existência de Deus, acho que pode ser ilustrada nesse exemplo que eu dei. Não é porque você consegue fazer umas elucubrações mentais, os desejos esperançosos de uma noite de verão, para um fenômeno totalmente
desprovido de qualquer racionalidade para forças naturais terem agido, que você pode sair falando que não foi ninguém que roubou tua casa. Afinal, quem roubou a casa? Foi um ladrão. A gente A ex-esposa, né, que sabia a senha. Alguém que sabia a senha, inclusive. Então a gente tem... essa situação que nós temos hoje no universo e na vida. O universo na vida é um pão com geleia passada e mordida, é um cofre aberto com senha, e a gente está dizendo que provou que foram tempestades que fizeram tudo isso e as formigas que carregaram os dólares. Ainda que não seja que a gente está falando sobre essa falácia, né? Mas quando a gente olha para a natureza, a gente pode inferir a existência de Deus. É a melhor inferência, né? A melhor inferência, a palavra vai dizer, né, que os céus proclamam a glória de Deus. As pessoas, olhando a criação, elas não reconheceram a Deus como Deus, não viram o seu divino poder. Essa eterna divindade. Sua eterna divindade, na verdade, se tornaram nulos em seus próprios E conhecimentos. sem falar que uma frase dessa precisa vir endossada com qual o artigo que eles estão usando, qual o estudo que eles estão propondo para afirmar uma coisa dessa. Então, assim, se é só lançar uma bravata, então qualquer um consegue. Então, precisa vir sempre embasado com uma argumentação séria, com algum nível de pesquisa. Mas a gente sabe que analisar Deus está fora do escopo da ciência. Então, a ciência tentar dizer se é ou não é, que existe ou não existe, uma coisa está fora do seu escopo, não faz sentido. Mas a gente tem que tomar cuidado, quando a gente diz que está fora do escopo da ciência, está fora da experimentação do método científico, mas não está fora da observação científica. Porque ao observar as coisas, nós podemos E os caras inferir. confundem muito isso. Eles não entendem, eles não sabem diferenciar isso. Então, a maioria das vezes que eles criticam o design inteligente é em cima disso. Mas você não consegue pegar uma pena de um anjo e testar ela. Sabe, eles misturam essas coisas. Agora, eu não sei se eles fazem isso de forma honesta, porque não sabem diferenciar, ou se às vezes é apenas, digamos assim, uma tática de argumentação, né? Eu acho que uma das grandes perguntas até hoje que não tem respostas, né, cientificamente dizendo, é como a vida surgiu, né? Todos os tipos de vida que nós conhecemos até hoje, sabemos que vem, né, de outra vida, né? Você precisa de um processo ali que veio uma vida antes que gera a próxima vida e por aí vai, né? Nós não temos conhecimento de vidas que são geradas hoje sem, né, ter uma vida anterior, né? Então é um dos grandes casos. Beleza. Daniel, vamos dar uma paradinha, temos um pequeno intervalo, fique aqui conosco no CREI Pensar, hoje com 3 TDIstas famosos de peso, aqui na TDI Brasil, em Manaus, na esteira do congresso que nós tivemos aqui, o primeiro TDI Norte. Fique conosco, voltamos já. Ok, estamos de volta no nosso programa CREI Pensar. Hoje estamos com o professor Marcos Evelyn, estamos com o doutor Daniel Trindade, estamos com o doutor Rábula, aqui, Carlos Júnior, porque o Rábula é dos antigos doutores da Doutor Rábula. Da era... É novidade isso aí. Eu também. Do Estou descobrindo direito. agora. É o tema antigo. Segundo Dom CREI Pedro Pensar- II, eu posso manter ainda CREI essa... Pensar é também informação. E estamos hoje vendo
falácias tidas como científicas que não tem nada de ciência, mas é algo que a gente ouve falar no rádio, na TV, nos jornais, na internet, nos corredores, principalmente nas universidades. Se essa é a próxima falácia, acho que o professor Eber tem muito que falar disso aqui. Os dinossauros viveram milhões de anos atrás. Científico, não científico, falácia, fofoca, o que é isso? Sonhos delirantes de uma noite de verão. Basicamente é isso. Sonhos delirantes de uma noite de verão. Você sonhar que dinossauro eles foram extintos, né, há 60 milhões de anos. E milhões e milhões e milhões de anos atrás estiveram na Terra, quando a ciência foi lá, pegou os seus ossos, cortou os seus ossos e encontramos células sanguíneas, células intactas. Portanto, sangue. O Pirula disse que estava, que eu falei que pinga sangue do osso. Não, estava lá no osso. Sangue, células sanguíneas. Encontramos cromossomos, DNA, praticamente intacto. Encontramos proteínas. E o mais sensacional, que pegaram a proteína, digeriram as proteínas e fizeram o proteoma do dinossauro. Você conhece essa, né, que é a opção. E viram que os peptídeos estão intactos. A sequência dos peptídeos nesse proteoma reflete exatamente as sequências que nós conseguimos hoje de mamíferos, de répteis, de animais que vivem entre nós, de carne. Olha só. Então nós temos ali os aminoácidos, inclusive, intactos. Então não dá para Mary Schwartzer chegar e falar que foi preservado com reação de Fenton, porque a reação de Fenton, a gente sabe, nós somos químicos aqui nessa mesa, né? A exceção do doutor ali... Rábula. Gente, química... A gente sabe que reação de Fenton, eu trabalhei com reação de Fenton no meu laboratório, ela oxida, ela degrada. Os aminoácidos não poderiam estar intactos ali. E os peptídeos, mostrei no meu programa lá na IPPTV, o proteoma bonitinho, a sequência, os íons Y, os íons B, íons A, né, de fragmentação desses peptídeos. Não sei se o Daniel conhece um pouco de proteômica também. Significa que a proteína estava intacta. Nenhuma reação lá para preservar. Inclusive tem artigos agora que estão dizendo que qualquer reação que se imagine, como a reação de Fenton, aceleraria a degradação, não conservaria. Então encontramos tecido mole, material orgânico fresco, mais de 17 diferentes tipos de biomoléculas nos dinossauros. Como é que a gente vai imaginar? Raios cósmicos atingem o solo, penetram no solo, penetram em rochas, inclusive. Milhões e milhões e milhões de anos bombardeados com raios cósmicos e está lá fresquinho, cheirando mal, putrescina e cadaverina. Todo bom químico sabe que cheiro de morte é putrescina e cadaverina. Não preciso analisar. Então, eu falei no meu programa que eu fiz sobre isso. Game over. Você joga videogame, aparece lá a mensagem Game over. Game over. Jovens, os dinossauros, inclusive na Bíblia tem Jó 40, 15 e Jó 41, o Bimote e o Leviatã, descrições de um dinossauro. Deus fala, Jó, contempla aquele animal, ele é assim, 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 ele dá todas as características do animal. A gente foi confrontar, até o tradutor bíblico não sabia nem que bicho que ia colocar lá. Colocou rinoceronte, elefante, não faz sentido. Era um brachiosauro. O pior que Jó 41 fala de dragão. Aí o pessoal fala, nossa, professor Marcos é herege, né? Sou mesmo. Dragão, tem ali. É uma descrição em Jó 41 de um dragão. Quase todos os povos da Terra têm lendas de dragão. O que acontece? O bicho é um réptil, todas as características reptilianas e cospe fogo. Tem registros e tem, às vezes, figuras em várias sociedades. Fala aí lá do Japão, o que acontece? É verdade. Você acha que o japonês é maluco, inventou aquilo? Ou será que era um bicho que eles conviveram com eles? Sim. O que pescaram também no Japão, né? Sim, tem bastante. Pesqueiro japonês. Sem falar os fósseis vivos que existem até hoje, né? O selacanto, né? Selacantos que foi super interessante. é um deles, mas tem mais. Tá, mas e os dragão? Agora
vocês estão. Eu quero ouvir esse negócio. Eu sou. Pessoal, como o professor Carlos falou, eu sou doutor. Como é que é? Doutor o quê? Um rábula. O doutor. É um termo muito legal, dependendo da região que você está. Mas, ó. Você trabalha com direito, certo, Carlinhos? Não, vamos falar de dragão. Tá bom, vamos falar. Você é o juiz. Você é o juiz. Tá. Vou falar assim: qual a evidência que eu tenho sobre dragões? Me pergunta. Tá, qual a evidência o senhor tem sobre dragões? Doutor. Vossa Excelência. Vossa Excelência. Praticamente todos os povos da Terra relatam a existência de um animal. Esse animal, em todos esses povos da Terra, tem praticamente as mesmas características. Esse animal cospe fogo. Eles fizeram desenhos desse animal, doutor. Olha aqui, ó, 167 desenhos, tem mais de povos, tudo igualzinho, doutor. Eles não tinham WhatsApp, eles não tinham internet, eles não se comunicavam. O senhor acha que é um mito ou, de fato, eles estavam relatando um animal que eles conviveram com eles? Pelas evidências, qual é o seu veredito, doutor? Eu precisaria de mais evidências. Vossa Excelência. Eu precisaria de mais ouvir a outra parte. Tá bom. Tem figuras de dragões registradas, feitas em igrejas, Sim. esculpidas em igrejas. Tem muitos registros históricos. Tem registros históricos. Historiadores que foram visitar, principalmente na China, quando chegaram lá, Marco Polo, outro dia eu falei de Marco Polo, cara, nossa, Marco Polo chegou na China e falou assim, ó, tem dragão aqui, tem registros históricos de historiadores que chegaram em alguns lugares e tinha dragão escondido dentro de caverna. Então você quer mais ou você já está Agora convencido? eu vou ouvir o cara que entende mais de China e Japão aqui da mesa. O Japão, a Rússia... Faz sentido, professor? Tem alguma... Olha, a China principalmente é o país dos dragões. Você vai encontrar basicamente todo fenômeno da natureza associado a algum tipo de ente espiritual que é traduzido por dragão. Agora, não importa o tipo desse ente, quase todos têm as mesmas características. Tem escama, tem uma certa cauda, tem chifre, alguns cospem fogo, alguns são longínquos, né? Outros são avantajados, vários lembram tipos, um pouco um dinossauro. Você vai para o Japão, você vai encontrar também a mesma ideia. Se você for para Okinawa, bem interessante, que é uma ilha mais ao sul do Japão, você vai encontrar em quase todas as casas, tipo um leão, um dragãozinho em todas as casas do Império Ryu. E é interessante que ele diz assim, não, esse aqui é o símbolo de um protetor que era da ilha. E é uma coisa estranhíssima. Quando nós estivemos lá, eu achei aquilo incrível, porque quase todas as casas tinham aquele dragãozinho ali, e disse, não, era que é o protetor da ilha. Mas de onde eles tiraram essa ideia? Então, é interessante. Todo mundo inventou igualzinho, né? Inventou igualzinho. Criatividade ilimitada, não? É que assim, o que acontece, quando você leva isso para analisar dentro do direito, é diferente, por exemplo, como vocês fazem dentro da ciência, né? Vocês vão passar por digamos assim, o teste de vocês é diferente. Por exemplo, quando você traz todos esses relatos para o direito, né, para serem ouvidos, trazendo, digamos assim, as imagens, os desenhos, os tempos diferentes, as sociedades diferentes, isso você vai ver como testemunhas oculares, né? Então você vai verificar, digamos, os detalhes e talvez pela massiva quantidade de relatos, né? Eu imaginaria que qualquer juiz, né, com essas declarações ou qualquer um que entenda, digamos, uma quantidade massiva, poderia sim interpretar como, digamos, talvez não como aquilo que a gente vê em Hollywood, que o pessoal está acostumado, né? Mas algum tipo de dinossauro, algum tipo de dragão que... Né, Mas seja franco, Carlos, você, né, da área do direito. Sim. Você acha que realmente que isso nunca viria para o direito? O braço a torcer e colocar não. o risco dele ir contra toda a ciência? É que isso não é um caso de direito, entende? Tipo assim, trazer isso para o direito, no máximo que aconteceria, por exemplo, é um relato, vamos supor, o cara foi essa espécie, uma espécie estranha atacou uma pessoa, a pessoa foi morta, o pessoal tentando descobrir através da perícia o que matou aquela pessoa, por exemplo. Eu sei que é um caso estranho. É que por direito não se aplica muito. Eu sei que é um caso bem do direito. Mas tenta imaginar isso na academia, por exemplo. Para uma análise de um artigo, por exemplo. Sim. O rapaz que estava tentando analisar um artigo para ser publicado que tivesse informações como essas, assim, vamos colocar se fossem informações científicas como essas, por exemplo, ditas aqui, e que fossem comprovadas cientificamente. Acho que você deu um belo exemplo na sua palestra, né? Você falou sobre... De exatamente a pessoa vê e contra o que a ciência prega, mas você tem os dados científicos. Deu um exemplo né? do Cela Canto ontem, na apresentação dele.
Mas, olha, do ponto de vista sociológico, seria aceito. Porque quando você vai fazer uma pesquisa sociológica ou algo semelhante, você pega um monte de relatos, você entrevista um monte de gente, você tabula aqueles resultados, né? E você cria estatísticas em cima e diz assim, olha, isso aqui é uma verdade de cunho social, sociológico e é tido como ciência. A não ser que o juiz, né, tenha uma cosmovisão dele maior do que os próprios relatos que foram passados para ele. Então, talvez ele possa, né, ir contra, digamos, as informações para manter, como aquele exemplo que o Marcos deu, né? Ele falou do Pirula, né? Mesmo que aparecesse aqui, eu não, né? Então, pode ser que o juiz possa fazer isso, mas em sua grande maioria, com a quantidade de relatos e demonstrações ali, como você falou, os desenhos, todas as histórias contadas, tudo que foi construído, eu acredito que a grande maioria aceitaria sem problema nenhum, se fosse baseado nessa Mas, Carlos, e eram vegetarianos? Os dragões? O cara das ciências sociais vai responder essa. Bom, eu não sou, próximo, como vocês estão vendo. Eu posso dizer que eu não sou. Daniel também, né, Daniel? Vamos pro próximo. O próximo é mais complicadinho aí. Mais ainda. A evolução é um fato comprovado cientificamente. Essa daí é talvez a falácia mais divulgada que nós temos dentro do âmbito da ciência naturalista hoje em dia. A evolução é um fato comprovado cientificamente. Sim ou não, é história, é fato, é boato. Essa aqui é o que eu não quero começar. Né? Veja bem, se a evolução fosse um fato, e se tivéssemos nos sofisticado por duplicações gênicas e acúmulo de mutações, o que aconteceria com o nosso DNA? Ele deveria estar entupido de lixo. Fomos no DNA, encontramos DNA lixo, que disseram que tinha. Não, o DNA todo é funcional. O DNA lixo foi para o espaço. Então, é um fato, não. É um fato refutado cientificamente, porque deveria ter lixo. Não tem. Se a evolução é um fato, nós deveríamos ter as formas transicionais no registro fóssil. A gente vai no registro fóssil, as formas transicionais simplesmente não estão lá. Então, a evolução é um fato refutado cientificamente, porque o que a gente deveria esperar da evolução, a gente não está encontrando. O que nós estamos encontrando? Fomos no genoma humano, a gente devia estar evoluindo, ficando mais alto, mais... Não é assim, parecido com o Daniel. Que nem o Daniel, né? Tudo. Ele é um pouco mais evoluído. O que a gente descobriu? Estamos acumulando mutações deletérias, estamos emborrecendo, estamos ficando cada vez mais doentes. Se estamos envelhecendo, ficando cada vez mais doentes, significa que a gente partiu de uma situação melhor, não pior. A gente partiu talvez de um genoma perfeito. Porque se estivéssemos evoluindo, o nosso genoma deveria estar melhorando, mas ele está estragando. A evolução é um fato refutado pela ciência. É interessante que se a evolução fosse de fato algo que talvez levasse a mutações do ponto genético, nós sabemos que o DNA é uma molécula altamente estável. Ele não é, as ligações ali, DNA e RNA, eles não são coisas que podem facilmente ser rompidas, ter que colocar ali talvez um outro alelo, um outro jeito. Não, o negócio é fixo. Na verdade, quando você tem essas mutações que o professor Marcos falou, essas mutações se dão não por uma melhora do posicionamento, na verdade, por uma deterioração. Então, você acumula, na verdade, mutações que são deletérias. E a gente não consegue provar isso em laboratório, que essa mutação é benéfica. Aquelas experiências lá com busca de frutas, mais de 60 mil gerações, não houve sequer uma única mudança em nucleotídeo que permanecesse fixo e gerasse alguma mutação benéfica. Deixa eu só corrigir rápido um negócio aqui, porque senão aquele canal parceiro já vai fazer um vídeo falando: nossa, o professor Marcos falou uma besteira, né? A evolução é um boato. É um boato, viu? Porque se fosse fato não poderia ser uma coisa refutada, sim, certo? Sim. A evolução é um boato refutado pela ciência. Só esclarecendo, tá bom?
Vocês, o que vocês querem falar sobre isso? Olha, eu acho que eu concordo plenamente com o professor Marcos, né? Ainda bem, Daniel. Mas bater em você não ia conseguir. Seria tecnicamente impossível. Bom, a gente está, né, lotado, né, de evidências Afogado, científicas. abarrotado, ensopado e cercado. 5, né? Exatamente, né? De evidências que mostram, né, que a evolução ela está completamente ultrapassada, né? Eu costumo sempre tentar lembrar, né, que quando essa proposta, vamos colocar dessa forma, né, ela foi escrita, né, foi estudada, nós tínhamos muita pouca tecnologia ainda também para entender muita coisa que hoje nós entendemos. Né? Então, na época, o conhecimento interno ali do funcionamento de uma célula, por exemplo, era muito diferente da compreensão hoje que nós temos, né? De toda a informação genética também e etc. Então, foi uma proposta que, com o passar do tempo, tem ficado cada vez mais, né, encurralada, mas devido a toda, né, essa parte naturalista e não ter uma outra opção, né, que explique de uma forma naturalista, ela continua, né, presente aí sem conseguir cair, né? Mas nós temos um grande exemplo, na minha opinião, que é a informação genética, né? Nós vemos através da informação genética algo maravilhoso, né? Nós vemos ali que informação demanda de mente inteligente, né? E que quando você tem mutações, as mutações elas são deletérias, não são coisas boas que estão acontecendo. E quando a gente vai um pouco mais além, a gente vê que quando acontece uma transformação, normalmente essa transformação ela é algo ruim. Você não ganha algo adicional, por exemplo, ganhei um superpoder aqui e continuo com as minhas funções anteriores, né? Você tem sempre ali mudanças que são mudanças ruins, né? Então a gente vê através da ciência claramente que está completamente refutado, né? Esse boato, como o professor Marcos colocou, né? Gente, o assunto tá bom, pinga fogo, tá pingando fogo mesmo aqui. Mas vamos de novo para o nosso segundo intervalo, já voltamos no terceiro bloco no Creio e Pensar. Fique aqui conosco, saia não. Estamos de volta ao nosso terceiro bloco aqui no nosso programa Creio e Pensar. Nós temos tido vários temas essa semana depois do primeiro TDI Norte. Você pode acessar todos os programas na playlist exclusiva que nós temos ali no canal da Constante TV. Entre no canal, se inscreva, coloque o sininho ali para funcionar. Você pode acessar os programas separadamente, escolher. E se isso não for suficiente, você tem todos os demais programas da Constante TV. E hoje nós estamos conversando aqui com esse trio pesado da TDI Brasil, professor Marcos, professor Daniel, professor Carlos, o nosso querido Rábulo aqui. Não, você vai pegar na internet, aí agora vai virar meme. E agora nós vamos Tem que incorporar, não pode ser contra. Aceita que é melhor. O Rábulo era aquele cara que trabalhava na área de direito e não tinha uma formação completa, né? Antigamente. E ele era o doutor na época, né? O doutor. Piorou a situação para mim. Ficou mais cedo. Vamos lá. Próxima pergunta sobre as falácias tidas como verdadeiras. A TDI é pseudociência? Quem começa a atacar aí? Bom, depois do que, né, foi passado para mim aqui. Eu acho que é interessante você eu vou falar responder. sobre a metodologia. Né? Tá, beleza, vamos lá. Gente, primeiro que, assim, isso é uma falácia que existe há muitos anos, né? Ela é, digamos assim, um dos principais argumentos para desmerecer o design inteligente. Nós temos aí, principalmente fora do Brasil, né? Os americanos já passaram por isso e agora tem vindo muito na internet brasileira se confrontar. A TDI é uma ciência ou não? Primeiro que quem fala sobre isso, muitas vezes não entende o que é ciência, né? Porque o que estuda o que é ciência não é a filosofia da ciência, então, epistemologia. Então, quando você vai verificar dentro da epistemologia, a gente percebe o quê? Que as delimitações de análise do que é ciência ou não, o design inteligente se encaixa perfeitamente, porque ele tem todos os critérios necessários para ser uma ciência, né? Ele passa por todos, digamos assim, todos os pontos necessários para se encaixar no método científico. Então, para eles falar que o design inteligente não é uma ciência, eles precisam estudar um pouco mais sobre filosofia da ciência, porque muitas vezes eles não sabem nada desse assunto, né? Então, é muito mais para tentar, digamos assim, aquilo que a gente falou no começo daquela primeira pergunta, sempre com uma tentativa de desmerecer ou colocar
digamos assim, como é que eu vou colocar para vocês, uma marca, né? Eu vou selar, eu vou cancelar já de início. Uma pseudociência, então eu nem vou vir. Né? É uma forma de tentar desmerecer o negócio para as pessoas perderem desinteresse. Mas é interessante, qualquer live que se faça na internet que tem TDI, os primeiros comentários é pseudociência. Sim, primeiro comentário. Eles cravaram esse rótulo, né? E o problema é que as pessoas também... tem muitos vídeos na internet, se tem artigos publicados, né? Hoje a Discovery tem aí uma bibliografia com mais de 130 artigos publicados em design inteligente. Você tem uma variedade gigantesca, né, de pesquisas, de estudos, de periódicos sendo lançados de design inteligente. E ainda a gente recebe perguntas, a TDI não tem artigo científico? Então, assim, é aquela questão, as pessoas estão presas na ignorância, participando de grupos de pessoas que são militantes, na verdade, que muitos não têm nem formação acadêmica, só estão ali sendo youtubers e divulgando mentiras, e as pessoas, esses talvez sejam o Dr. Abu, que o senhor falou. Então, esse que é o grande problema, né? Se tem muita narrativa e pouco estudo científico. Em 2015, eu publiquei um artigo expandido num congresso aqui no Brasil, que saiu um volume especial. E era sobre dados do primeiro congresso TDI, 2014. Ficou bonitinho, eu achei que eles não iam aceitar e o editor gostou muito, publicou. E foi interessante, está lá, publicadinho, bonitinho. E é interessante que um mês depois o editor manda assim para mim, olha, eu recebi esse comentário sobre o seu artigo, eu não sei o que responder. Aí o comentário é assim, como vocês, revista tal, podem publicar um artigo de biopoese que está claramente defasado. Esse é um artigo bobo, antigo, primitivo. E o cara disse assim, mas eu não entendi o que está de primitivo e o que entra no biopoese aqui. Aí o cara terminou assim, isso é pseudociência. O editor disse assim, o que eu faço com isso? Ele disse, não faça nada, se só não entendeu. Né? E o artigo continuou lá do mesmo jeito. Mas o pessoal crava, cara, eles vão atrás. Você pode até publicar qualquer outra coisa que não seja de TDI, mas se você for da TDI, sua pesquisa já é colocada em xeque. É a estratégia de desqualificar para vencer. É como o Carlos aqui está na área de direito, eu digo que é a estratégia de advogado de porta de cadeia. Você sabe que o seu cliente é um bandido, você sabe que você não vai ter evidências, não vai ter provas. Isso é o que o senhor está dizendo, né? E aí o que você fará? Se você tem um bandido para defender, você vai desqualificar as testemunhas do outro lado. É um pseudo-testemunha. Ele é parente do acusado. Então, nós vemos claramente essa estratégia hoje, né, professor Kelson? Estão tentando desqualificar o design inteligente. Você já viu aquele caso, Marcos, do direito, que a advogada, ela fala bem assim, olha, eu tenho 5 testemunhas que viram ele cometendo o ato. Aí a outra advogada de defesa, essa de porta de cadeia que você falou, ela fala, não, bom, pois é, aí tinha 50 pessoas assistindo. Bom, vocês viram as 50? Não? Bom, então eu tenho 50 que não viram. Então, né? Essa é a argumentação. Não, eu tenho no meu livro Fomos Planejados um exemplo muito característico nos estados de Kansas, nos Estados Unidos. Uma vez teve uma grande discussão se o design inteligente deveria ou não deveria ser ensinado nas aulas de ciência. E aí eles acabaram decidindo que não, porque para eles ciência era o empreendimento que buscava explicar o universo e a vida em termos de forças, energia, matéria e tempo. Olha, uma classificação totalmente... A TDI está dentro disso daí também, ela não foge desse escopo. Forças, energia, matéria e tempo. Se você não conseguisse explicar como que matéria, energia, espaço e tempo criaram o universo, criaram a vida, não era ciência, esse era o objetivo. Reduzir a nossa realidade à matéria, energia, espaço e tempo. E não sabem nada de método científico, porque isso não é a definição de ciência. Absolutamente não. Então, veja só, eles estão querendo limitar definir o que é ciência. Outro dia falaram, o que é vida? Vida é um organismo que consegue evoluir segundo Darwin. Isso mesmo. Olha. É absurdo. Então, agora, limitaram a vida. Se você não evolui segundo Darwin, nem vida você é. Você não está evoluindo segundo Darwin, nós nem vida somos. É um problema, porque tem alguns animais que são estéreis, né? O fruto da égua com jegue, a mula, da égua com a mula é o jumento. Eu acho que é isso. Ele é estéril. Ele não pode evoluir.
Então, Eu brinco, a ele não Ponte tá vivo, Preta de né? Campinas só ganhará um campeonato quando falaram assim, olha, só podem concorrer time de Campinas e que a camisa seja branca e preta. Eu acho que ainda ela vai chegar em segundo lugar, tá? Você restringe o que é a ciência para eliminar os concorrentes. É um absurdo isso. A gente é a ciência, melhor ciência que a ciência da evolução. A gente coloca as duas opções sobre a mesa. A gente avalia se foram forças naturais ou ação de uma mente inteligente. A gente Verifica as conclui, duas, né? avaliando as duas, que foi uma mente inteligente. Então, melhor a ciência do que a ciência da evolução. A ciência Aí- honesta, né? E a Ciência TDI, honesta. como ciência, ela não muda o método científico. A gente no laboratório continua usando o método científico. O pessoal acha que a TDI ela vai criar um outro método, mas a nossa premissa explica melhor os dados obtidos no método científico. Olha, Você a pode gente- incluir melhor os dados, né? Você tem uma interpretação melhor dos dados. Acabamos de fazer um estudo proteômico entre chimpanzés e humanos. Já posso falar, era uma grande surpresa, mas agora já publicamos nos proceedings de um grande congresso, então já está publicado, não adianta tentar cancelar, né? Que comparamos o proteoma dos chimpanzés e dos humanos. Se evoluímos e se nos separamos dos chimpanzés no ancestral símio comum há só 6 milhões de anos, ou 10 milhões no máximo que eles dizem, o que acontece? Nossa semelhança proteômica deveria ser muito grande, como disseram que seria a proteômica, a semelhança genômica. Gente, deu 66% diferentes. Isso é um Big Bang proteômico. Não dá em 10 milhões de anos para você diferenciar dois seres em 66%. Isso é ciência. Ciência na sua mais pura essência. Você vai lá e fala assim, ó, não dá para que a evolução tenha feito esse estrago todo. Se não foi um processo evolutivo que fez, processos naturais não diferenciaram os humanos e os chimpanzés de um ancestral símio comum, simples assim. Ah, como é que foi? Mas temos chimpanzés na Terra, não temos, Kelson? Daniel e Carlinhos, que agora eu já nem lembro mais a descrição dele, que você nova. Foi advogado em porta de cadeia? Não, juiz aí e tal. Aí, o que acontece? Se não foi esse processo, e se temos chimpanzés e humanos, eles foram feitos prontos. É a única conclusão. Que um ser de extrema inteligência os chamou à existência e os fez humanos e chimpanzés. Isso é boa ciência. É a ciência que procura explicar o universo e a vida através de causas viáveis, necessárias e suficientes, seja qual causa for, desde que seja uma causa existente, fenômenos naturais ou Exatamente. ações de mentes inteligentes. E quando a gente vê isso, a gente tem muitos artigos, publicados muitos, que na verdade apoiam a TDI. Pode não está escrito lá a teoria do design inteligente, mas tem muitos artigos que eu leio que eu vejo claramente que quem fez o artigo está praticamente apontando Sim. para um design. É que para ser um artigo de design inteligente, eles acham que tem que estar lá bem grandão, Bem o título grande, é né? Design inteligente. E nós não somos E nós pseudociência. não, assim, E um sinal de que a teoria científica é boa ou não, não há dúvida, não é ad hominem, é a qualidade dos que a defendem. Sim. A gente vê isso claramente. A qualidade dos que defendem a teoria do design inteligente tem aumentado estupidamente. Nós temos uma lista dos dissidentes de Darwin, que inclusive você assinou, né, Kelson? faz Olha muito aí. tempo. Olha aí, professor, doutor Kelson Mota. Eu também assinei. Você já assinou, Daniel? Ainda não. Ainda não? Carlinhos, já assinou? Gente, cientistas extremamente qualificados. Outro dia passamos de 1.000, fizemos um... Nossa, mas faz muito tempo já estava 4 mil. Não sei Está quantos. aumentando cada dia mais a gente vê gente que deixou a evolução, que está passando por design inteligente. E o que restou dos defensores do design inteligente? Infelizmente, a gente vê isso claramente no Brasil. YouTubers, que dizem que tem qualificação, que você vai olhar e ver que não tem. Os grandes já abandonaram a evolução, estão abandonando cada vez mais a evolução. É um fenômeno que a gente vê em ciência, na história da ciência sempre foi assim, quando uma teoria estava nos seus últimos dias, os grandes as abandonam, não é? E migram para outra. Essa migração já está ocorrendo, gente. Mas dentro que você está falando aí, nós temos a próxima falácia. Que é mais Exatamente, polêmica. essa daqui é polêmica demais. Opa, bora! E ele é pseudocientista. E Olha, todos os demais cientistas que defendem a TDI. quem que é o mais pseudo?
Olha, gente, parece brincadeira, mas se você entrar ali na Wikipedia, tem um verbete ali de Marcus Eberlin. Você, claro, você pode entrar ali e editar. Se você colocar cientista renomado, 5 minutos depois você volta lá, já reeditaram. Marcus Eberlin é um pseudo-cientista brasileiro. Tem uma turma lá que fica, acho que o dia inteiro, tentando ver se alguém faz alguma 36 correção. horas por dia, eu acho. Cara, é impressionante. Você pode mudar, 5 minutos depois alguém foi lá e não sei se colocou um robozinho ali que fica procurando, olha, alguém mudou lá e vai lá e muda. Mas É uma perseguição isso, praticamente. Isso né? daqui pra algo... desmoralizar mesmo. Na internet brasileira desses youtubers, isso aqui é um fato. A Marcus Eberlin é um pseudo-cientista. O que ele tem para falar sobre isso? Eu acho um absurdo. Ó, eu vou trazer um argumento aqui. Como é que pode um cara que tá na lista entre os 1.500 Isso que eu ia falar, ele ia falar. Não, o pior é que eu ia comentar isso. Que É a Tá questão plagiando. de... Olha, a produção está dizendo que você está plagiando. Ele disse. Obrigado, produção. Ó, como é que Ô, pode... Marcos, depois você conta que você tem uma reação com o seu nome, né? Reação de Eberlin. Exatamente. Como é que pode o cara, né, tá na lista dos principais cientistas e ser um pseudocientista? Então a lista toda tá errada. Tem agora uma lei com o meu nome. Eu pus no meu Insta recentemente. É a lei de Eberlin. Uma versão da lei de Brandolini. Depois a gente explica melhor sobre essa lei. Mas é assim, é o que a gente está vivendo hoje. Você tem uma migração dos grandes cientistas a favor da teoria do design inteligente. Assim que eles migram, eles viram pseudocientistas. Sim. Não importa, Você ele era pode um ser... bom cientista, até que você era evolucionista. Se você ganhou um prêmio Nobel, não ganhei ainda, tá? Mas se você ganhou um prêmio Nobel, aquele prêmio Nobel foi roubado, olha só, não deveria ter sido dado para ele. Por quê? Porque ele virou um defensor do design inteligente. Olha, aqueles 1.500 artigos que ele já publicou, 1.500 não, né? 1.200 e quase 1.300, 1.300 artigos que ele publicou, isso é sobrenatural, gente, 1.300, tá? 1.300. Não, isso aí, o cara forçou o professor, o Kelson, forcei o colaborador a colocar o meu nome no paper. Cara, forçou, você, quando alguém colabora com você, você fala, obrigado, professor, estivemos juntos nesse empreendimento. Vamos publicar o artigo? Aí o que você vê? Poxa vida, você ajudou bastante, professor, vou colocar o seu nome, não é assim? Claro, se alguém colocou o nome é porque achou que deveria colocar o nome, porque ajudou, tem lá os dados e tudo mais. Então você sai desqualificando, você sai denegrindo a imagem da pessoa. Por quê? Porque você perdeu os argumentos. Advogado sem causa, defendendo lá bandido na porta de cadeia. Mas mesmo tentando colocar pessoas, ainda assim, 1.300 artigos, não é fácil você encontrar gente para colaborar e aumentar esse número, não. Mas essa questão é uma coisa impressionante. Essa questão de desmoralizar, né? Você tentar pegar tudo aquilo que a pessoa construiu, né, com a raça, estudou e fez e aconteceu, e depois, por causa de uma posição dela, né, como defendeu a TDI, né, as pessoas então entram com essa desmoralização. Isso para mim é algo que é nojento, assim, desculpa, né, até a expressão, mas é algo que eu vejo como uma forma de você agir quase não, né, desonestamente mesmo. Mas isso é desonestidade. Isso é que é o pior. Os caras esquecem que, por exemplo, ele é um pai de família, que tem filhos, é casado, tem familiares, tem, tipo assim, quando você ataca, por exemplo, que nem o Marcos, assim, os caras esquecem que, cara, o filho dele pode assistir uma live dessa, sabe? As pessoas perto, e, cara, as pessoas, assim, esses caras não têm a menor noção do que eles estão fazendo, você tá entendendo? É o mais baixo nível de pessoa fazer isso. Sim. Porque eles não estão atacando a pessoa só dele, mas eles estão atacando, de certa forma, a própria família, que vai, às vezes, sofrer com isso, vai ficar mal com isso. Então, assim, isso que é o pior. Aí a gente fala isso, o que os caras vão fazer corte depois? Mas estão se fazendo de vítima. Não. Agora, imagina se fizessem isso com você. Entendeu? O problema é que as pessoas só sabem atacar e atacar pedra. Entendeu? Só que... acho que estão acima da lei, por exemplo, né? Acho que o Brasil é um país sem lei, sem norma, que dá para falar o que eles quiserem, quando quiserem e da pessoa que eles quiserem, né? Teve semana passada uns doidos aí que disseram que seria interessante matar Marcus Eberlin, né? Em live, né? Em live, assim,
Eu fiquei um pouco assustado com aquilo, porque estamos num país livre, mas live, isso é crime, né? Abriram live para comemorar a morte do professor Adalto Lourenço. Aquele foi terrível. Então, Várias lives, né? Os caras abrindo live para comemorar a morte do professor Adalto. Então, assim, para você ver o nível do ateísmo militante no Brasil, sabe? E depois, assim, e quem que é os pseudocientistas, os caras maus, os que têm que ser combatidos? Os TDIstas. Sim. Marcos Eberle, né? O cara fala que T-Rex é vegano, vamos matar ele. Esses são os vilões. Esse é o nível, né? O nível é esse, o cara fala que T-Rex é vegano, então não vamos matar ele. Entendeu? Olha a causa que os caras estão trazendo cara, olha a baixaria desses caras. Gente, tá muito bom, mas o programa está chegando ao fim. Temos aí 2 minutinhos. Eu gostaria de deixar para as considerações finais. Professor, se vocês quiserem também fazer algumas considerações, mas hoje o professor está novinho aqui conosco, primeiro programa. Com o senhor todas as considerações aí, professor. Sensacional, é a minha palavra predileta, né? Está aqui, principalmente no TDI Norte, Manaus, na Igreja Batista Constantinópolis, do lado do meu grande amigo Kelson Mota, vice-presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente, nesse programa maravilhoso. Pseudocientista também. Pseudocientista também. Ele é só físico-químico, entende de mecânica quântica, né? As leis da termodinâmica, faz cálculos teóricos, mas de ciência não sabe nada. Não sei o que é flutuação quântica. Não sabe do que é flutuações quânticas. Defendendo a boa ciência que fala claramente que fomos feitos prontos por design inteligente. É sensacional esse momento que a gente está vivendo na história, em que a gente está cercado, atolado, abarrotado de evidências. Então, quando chutam a minha canela, eu sempre digo, ninguém chuta cachorro morto, gente. Ninguém chuta cachorro morto. Parece que esse cachorro aqui está incomodando bastante, né? Tá bom? Gente, ficamos por aqui. Creio e Pensar. Esperamos vocês no próximo programa. Quero lembrar que esses programas são gravados, estão numa playlist. Você pode assistir inédito toda sexta-feira, às 7h. Não conseguiu, você pode acessar depois da playlist em separado do programa e ver todos os demais episódios. Muito obrigado por sua participação. Que Deus abençoe a vocês. Até a próxima.